Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresenta A Voz do Espiritismo. Hoje com Marta Antunes. Está no ar Espiritismo e Atualidade, um programa que acompanha o progresso da ciência e da tecnologia, da filosofia e das leis morais da vida. Sejam bem-vindos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Boa tarde, boa noite, bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos escutam. Hoje nós temos um assunto que não só é interessante, como ele tem muita relação com a vida, com a nossa vida do dia a dia da existência. A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse assunto ele é tão importante e merece o nosso conhecimento, estudo, que Allan Kardec já o inseriu em O Livro dos Espíritos. Vocês podem ler das questões 459 a 472 várias perguntas do codificador e respostas dadas pelos espíritos e algumas considerações de Kardec a respeito desse assunto. Uma coisa que é importante, logo de imediato, nós lembrarmos, que além dos pensamentos que nos são próprios, que nascem da nossa cabeça, das nossas ideias, muitos outros pensamentos existem que são sugeridos pelos espíritos. Isso está na questão 460 do Livro dos Espíritos. Então, para nós falarmos dessa influência dos espíritos, não somente no campo das ideias, mas também nas nossas palavras e nos nossos atos, às vezes nós nem percebemos, né, que estamos veiculando, na verdade, pensamentos, ideias que não são nossas, que são de espíritos desencarnados. E, muitas vezes, essa influência do desencarnado sobre nós é tão intensa que nós perdemos um pouco assim, a lucidez. A gente não sabe discernir se aquilo é nosso mesmo ou até que ponto aquilo é dos espíritos. Então, mas existem uns princípios, umas normas, que nos auxilia aos poucos a entender o que é nosso, o que realmente reproduz um pensamento, uma vontade nossa e o que é de outrem, de um espírito que está interferindo, às vezes, de uma maneira assim, mais ostensiva, não respeitando a nossa liberdade de pensar, tal como acontece aqui entre nós encarnados, mas pode ser também de uma maneira tão sutil que a gente pensa que a ideia é nossa. Então, um dos princípios da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos começa com isso, com essa definição. Às vezes, essa influência é muito leve, é tão discreta e é tão suave que nós não percebemos que há uma influência externa. Às vezes, no outro sentido oposto, essa influência é realmente muito forte, ela é intensa, ela é dominadora. Nós não conseguimos dizer ou pensar o que gostaríamos, mas o que falamos, o que chega ao nosso cérebro é produto de uma outra mente, e, neste caso, é um domínio, porque impede que nós possamos nos expressar.
seja mentalmente, seja através da voz ou da escrita. Então, esse pode ser sutil ou pode ser intensa. Pode ser uma influência assim, muito rápida, uma ideia que cruzou o cérebro, passou pela ideia. E muitas vezes nós, acertadamente, falamos: olha, eu tive uma intuição. E é isso mesmo, uma intuição é quando a gente capta algo, pode ser definido como quando nós captamos algo de outra. Pode ser um espírito encarnado, pode ser da mente de um espírito desencarnado. É? Como há um maior número de espíritos no plano espiritual, usualmente essas ideias que cruzam a nossa mente, elas provêm do mundo espiritual. Outro princípio que é importante nós conhecermos com relação a essa influência é que a influência pode ser boa, pode dar bons resultados, pode resultar em ideias muito boas, em ações elevadas, mas pode ser também influências ruins, de espíritos atrasados, de espíritos que querem nos dominar, ou às vezes o espírito nem quer nos dominar, mas é porque nós estamos em sintonia com eles, com as preferências deles. E aí eles terminam nos influenciando. Então, a influência existe. E isso prova, inclusive, a imortalidade e a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Está aí uma das comprovações da imortalidade do espírito. Então, essa influência, ela se manifesta de duas maneiras básicas também. Os efeitos dessa influência. É uma ação mental, como acabei, pode ser sutil, evidente, pode ser breve, rápido, pode ser prolongado, pode ser boa, pode ser ruim, mas ela também, a influência, ela atinge as nossas emoções. Não fica só no campo das ideias. Atinge as nossas emoções. E muitas vezes essas ideias, ela tem um colorido tão forte que nós nos enveredamos, nós caminhamos para um nível emocional, às vezes prejudicial. Às vezes prejudicial. A gente perde o controle emocional, a gente perde o equilíbrio, começamos a falar o que se deve, o que não se deve, começamos assim até agredir o outro emocionalmente. Às vezes a gente não fala nenhuma palavra de baixo, um palavrão ninguém fala, ou às vezes são gestos, ou as expressões, a gente usa expressões de deboche, de ironia, que mesmo que as palavras tenham sido mais bem pesadas, às vezes os gestos falam mais. Então, como há uma quantidade enorme de espírito, muito maior, o número de desencarnados que encarnados, 4 a 5 vezes, segundo André Luiz, a população encarnada, a maioria, portanto, dessas ideias provém daí, do plano espiritual. E essas ideias, o grosso, a maior parte, a predominância dessas ideias dos espíritos são coisas banais. Eles se metem, a maior parte dos espíritos que ainda habitam o mundo atrasado como nós, de expiação em prova, que está se esforçando para melhorar, eles se aproximam de nós e se intrometem em todas as nossas ações. E, às vezes, eles criam uma afinidade, uma sintonia com a nossa casa, o lugar onde nós vivemos, com os amigos que nós temos, cria uma vinculação que não é fácil nós nos afastarmos, porque fica assim uma verdadeira rede, cria uma rede, algo assim muito bem amarrado. Eles pensam, tem um eco no nosso pensamento, nós gostamos, aceitamos, volta o nosso pensamento para eles, então fica assim,
nesse ping-pong, e que muitas vezes nem eles sabem mais o que é da cabeça deles, o que é da nossa cabeça, porque ficou um pensamento só. Quando as ações, quando os pensamentos geram ações boas, aí isso é ótimo. São os espíritos superiores que estão nos inspirando, nos intuindo, e eles são muito respeitosos, eles não impõem nenhuma ideia, mas a maioria é muito comum, são espíritos comuns. É uma influência, digamos, banal, corriqueira, em todas as ações da gente. Uma minoria é que dessas ações é que produz resultados, vamos dizer, excepcionais. Excepcionais. Nós precisamos estar atentos a isso para nós começarmos não só nos autoeducar, para pensar com mais equilíbrio e, consequentemente, falar e escrever com mais harmonia, dominar as nossas emoções para que ela, mesmo que as palavras estejam controladas, mas os gestos sejam mais equilibrados. É um processo de autoeducação. De autoeducação. Então, nesse sentido, considerando isso que nós acabamos de falar, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 459, faz a seguinte pergunta aos orientadores da codificação espírita. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos? É a pergunta que Kardec faz. Sabe qual foi a resposta? Uma resposta que nos faz, que deve nos conduzir a uma reflexão mais aprofundada. Olha a resposta dos orientadores espirituais. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles, esses espíritos, que vos dirigem. Quer dizer, na verdade, há uma integração tão grande dessa ação mental nossa e dos espíritos que, às vezes, a gente realmente não sabe mais o que é da gente. E eles impõem a vontade deles, os espíritos mais imperfeitos, mais atrasados, fazem isso, eles impõem, eles não têm nenhum escrúpulo. Ele vê que a gente está gostando e vai botando uma coisinha a mais, às vezes a gente reage, não gostou muito daquilo, mas aí ele bota outra e vai, de repente nós estamos, na verdade, sendo porta-vozes, nós perdemos a vontade. Então, isso tem consequências, cedo ou tarde vão ter consequências. Os bons espíritos são muito educados, são muito gentis, eles lançam uma ideia, mas vê qual é a nossa reação. Como é uma ideia, geralmente, assim, que respeita o nosso livre-arbítrio, muitas vezes a gente se afasta. Por isso que a gente se liga tanto com esses espíritos que estão rodeando essa multidão de espíritos que está à nossa volta, como de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. Então, essa ação mental que existe entre os espíritos e nós, e entre nós e os espíritos desencarnados, ela inicia com uma identidade fluídica. Porque, veja, quando a gente chega num ambiente que, por exemplo, não vamos falar nem de ambiente espiritual, um ambiente material. A gente chega no local e tem matéria em decomposição, cheiro de podre, de coisa que está decompondo, seja vegetal, seja o animal, um lugar de lama, então sai aqueles odores fétidos, a gente coloca a mão no nariz, a gente causa uma repugnância. Não houve uma identidade. Nós queremos nos afastar dali. Ao contrário, quando a gente chega num local, do plano físico, que tem um cheiro agradável, que tem flores perfumadas, a gente se sente bem, a gente para, fica até aspirando, inspirando também aqueles aromas. A mesma coisa, de uma maneira semelhante, ocorre nessas nossas ligações com os desencarnados.
Há uma identidade fluídica dos nossos fluidos. Quando nós não gostamos, tem certos espíritos, aqueles espíritos mais viciosos, que, a despeito de não terem um corpo físico, eles ainda continuam com práticas viciantes e viciosas, se ligam com encarnados e com desencarnados que desenvolvem essas práticas. Então, quando esses espíritos aproximam de nós, do médium ou uma pessoa comum, que não trabalha a sua mediunidade, ela sente um mal-estar, não sente bem, tem uma sensação ruim, fala, nossa, fulano de tal aproximou de mim, eu me senti assim, eu senti uma vibração ruim, a gente fala assim, eu não me senti bem. Então, por quê? Porque houve uma identidade fluídica, de fluidos, de energia que os espíritos emitiram que não casaram com as nossas. Ao contrário, quando é um espírito bondoso, um espírito que a gente ama, pode nem ser um espírito superior, quando a gente pensa num parente, numa mãe, num pai, às vezes foram espíritos muito bons, mas não são ainda aqueles espíritos tão superiores. Mas quando eles aproximam de nós, as vibrações, os fluidos de amorosidade, né, de carinho, de afeto, nos atinge e nós gostamos, nos sentimos bem. Há uma identidade fluídica, mas há também, na maior parte desses espíritos, por que eles nos influenciam tanto a ponto de nos dirigir, como fala a questão 459 do Livro dos Espíritos? Porque, além dessa afinidade fluídica, que tempera as nossas emoções e as nossas vibrações, há também uma afinidade intelecto-moral. Por exemplo, o que nós estávamos falando sobre o vício. Se nós não somos uma pessoa que não usamos drogas, que não gostamos de nos embebedar, não fumamos, um espírito que tem esses hábitos e que estão vinculados ainda a essas sensações, eles vão se aproximar de nós e nós vamos rejeitar naturalmente. Nós não vamos criar afinidade. Agora, se nós temos hábitos, por exemplo, da fofoca, da intriga, da impaciência, do desrespeito, da perda de controle, esses espíritos que aproximam de nós criam-se uma afinidade intelecto-moral. Nós ficamos afim dele porque nós estamos no mesmo nível de entendimento, nós gostamos dessas sensações de emoções, de raiva, de destempero. A gente pode até achar e ver que os resultados não são bons, mas como a gente não está se autoeducando, a gente aceita. Então, tudo isso, essa identidade fluídica associada à afinidade intelecto-moral, cria uma sintonia mental. Os espíritos, as pessoas encarnadas, que já são mais moralizados, ou que se preocupam com a sua moralização, que têm preocupação de conhecer mais, de conhecer como é que as coisas funcionam, essas pessoas naturalmente começam a fazer uma seleção. E fazer sintonia mental somente com espíritos que se encontram nessa faixa de vibração. Espírito que gosta do estudo, espírito que gosta de trabalhar as virtudes para se tornar melhor. Bom, meus amigos e amigas, Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala muito bem dessa questão de sintonia, de afinidade, vale a pena ler. Esse livro é uma preciosidade, como todas as obras de Emmanuel. E no capítulo 26 desse livro, Roteiro, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, o benfeitor espiritual nos fala que toda criatura humana, toda criatura, absorve sem perceber. Olha a frase que ele colocou entre vírgulas. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia
nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Mesmo um espírito que está entre nós superior, ele pode, sem querer, absorver. Ele pode absorver aquela influência. Agora, qual é a diferença? Ele pode rejeitar. Ele absorveu e deleta. Como às vezes a gente pega um arquivo, vê e depois deletamos. E outros que estão no nível daquele espírito, incorpora na sua intimidade. Então, nós temos 3 níveis nós identificamos 3 pontos, melhor dizendo, que pode nos fazer receber a influência dos espíritos. A identidade fluídica, a afinidade intelecto-moral e a sintonia mental. Através da identidade fluídica, como eu dei o exemplo, quando a pessoa chega num lugar que não está bem, que uma sensação ruim, quando a gente está num lugar ou capta uma influência que não é boa, o que acontece? São somatizadas essas sensações, ou pelo olfato, ou pela audição, ou pelo tato. Às vezes a gente passa a mão em alguma coisa que fere, a gente não gosta. Então, são sensações que são transmitidas a rigor pelos órgãos dos sentidos. Nós chegamos no lugar que estava tendo uma decomposição, alguma coisa estava morta e estava em decomposição, qual é o primeiro sentido que é acionado? Às vezes não é nem a visão, a gente nem vê o material que está em decomposição, mas é o olfato. Quando a gente coloca uma coisa estragada, uma coisa de gosto ruim na boca, né, a gente tem aquele gosto ruim, é o sentido da gustação, do paladar. Aí vem o da audição, do tato, da visão. Às vezes a gente vê uma coisa, acha boa, mas quando nós tocamos, vemos que não é. Então, mas de qualquer maneira, essa identidade fluídica, perispírito com perispírito, nosso dos espíritos, nos transmite sensações. E essas sensações podem ser boas ou mal, dependendo do tipo de identidade fluídica. Como eu falei, você chega num lugar que só tem flores, que você vê o cheiro da mata, o mar batendo nas ondas, é uma coisa muito boa, é uma sensação boa, de paz. Se uma entidade espiritual, um espírito aproxima de nós, com as suas vibrações amorosas, nós sentimos um bem-estar muito grande. Isso é transmitido assim. A gente, às vezes, sente até o perfume do que o espírito se envolve num aroma. A Maria Dolores, eu me lembro das vezes que eu fui lá no Chico Xavier, em Uberaba, a Maria Dolores, quando ela ia transmitir uma mensagem, geralmente saía aquele perfume agradável, muito suave, muito agradável. Ou como a irmã Sheila, que foi enfermeira na Segunda Guerra, ela traz aquele cheiro de éter, de substâncias usado em hospital, e por aí vai. Cada espírito vai transmitindo uma sensação que nos é bom, não só a percepção extrasensorial, mediúnica, mas também nos causa essas sensações agradáveis. Tem pessoas que falam assim, olha, passou um espírito por aqui, eu estou arrepiada. Quer dizer, há uma reação orgânica que nós chamamos de somatização. Agora, a afinidade, que Emmanuel fala, intelecto, moral, nesse livro, roteiro, a afinidade é diferente, é um pouquinho diferente da identidade. Quando a identidade fluídica nos é agradável, nós identificamos com ela. Quando é desagradável, nós deletamos, afastamos. A afinidade intelecto-moral tem relação com as nossas preferências, com aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente gosta de algo que é um segredo, ninguém sabe. A gente faz aquilo escondido, mas os espíritos que vê tudo, que nos acompanham,
Eles transmitem aquela sensação e nós gostamos, nós nos sentimos bem. Então, porque aí não foi só uma identidade fluídica, foi uma afinidade com uma preferência intelectual. Pessoa que eu falei no caso de pessoas que gostam de droga, usuários de substâncias psicoativas, mas tem outras. Nós podemos ter uma afinidade com a natureza, com a beleza da natureza. A gente se sente muito bem, os espíritos que querem transmitir as belezas do plano espiritual da própria natureza, a gente se sente bem. Aí é uma afinidade que nós gostamos. Uma pessoa que gosta de poesia, de poemas, por exemplo, ela pode fazer sintonia com um espírito que foi poeta e ele inspira até a pessoa escrever, ou inspira, ou intui a pessoa a ler livros que falam desse assunto. Então, aí é uma questão de gosto, que pode ser para o bem, tudo pode ser para o bem ou para o mal. Então, quando nós fazemos uma sintonia mental, né, essa sintonia já passou por uma identidade fluídica, que nos causou certas sensações corporais, físicas, passou por uma afinidade intelecto-moral, e quando há essa afinidade intelecto-moral, nós temos percepções extrasensoriais, ou seja, além dos sentidos, não é mais uma sensação, é uma percepção, além do sentido extrasensorial. Então, quando estabelece essa sintonia, seja numa reunião mediúnica, com o espírito de uma mensagem, seja no dia a dia, que a maior parte do tempo é fora da reunião mediúnica, a reunião mediúnica é 1h30, no máximo 2 horas, e é tudo ali organizado pela equipe espiritual, mas às 24 horas do dia, as outras 24 horas, nós criamos sintonias. Então, essas sintonias mentais que nós estabelecemos estão muito vinculadas aos nossos interesses e planos que são definidos. Então, cria-se uma sintonia mental que causa sensações, porque tem afinidade fluídica, mas causa também, provoca também percepções extrasensoriais. E uma coisa que é importante, antes de nós avançarmos sobre a percepção extrasensorial, às vezes o que nós percebemos nos nossos canais mediúnicos, quando nós em desdobramento percebemos as coisas, pode ser algo real que está acontecendo, que nós estamos vendo, entendendo, ou pode ser uma projeção do espírito. Tem espíritos que são mestres, são hábeis em projetar imagens, sons, ideias que, na verdade, não são verdadeiras. É como nós que vivemos com fake news, às vezes a gente nem sabe mais o que é verdade das coisas, de tanto que existe fake news. Isso acontece também. Então, a gente tem que ficar assim, procurar entender melhor o assunto, porque é um assunto realmente muito complexo, que demanda estudo, reflexão, por aí. Então, Emmanuel, também nesse livro, Roteiro de Onde eu tirei muitas coisas, que é um livro excelente, mas agora, no capítulo 26, ele nos fala o seguinte, que a mente, em qualquer plano, encarnado ou desencarnado, emite e recebe. Nós pensamos, vai encontrar sintonia com alguém. Emite e recebe. Dá e recolhe. Então, Emmanuel nos lembra que nós, o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo quando o nosso corpo está dormindo, estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Nós não paramos nem um segundo na vida sem que não estejamos assimilando correntes mentais. Mesmo depois que esse corpo morre, que esse corpo deixa de existir, o nosso espírito continua. Porque tudo é mental. Independe de estarmos encarnados ou desencarnados. E Emmanuel fala, de modo
imperceptível, ele coloca entre aspas, nós ingerimos pensamentos dos outros a cada instante. Então, o que nós estamos querendo trazer e destacando isso, essas ideias, para mostrar que a influência espiritual existe, ela não é pequena, ela é grande, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa, faz parte mesmo da natureza humana, e o que, como tudo isso, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a lidar com isso. Às vezes a gente consegue simplesmente dizer não, botar uma barreira, mas muitas vezes a gente tem que ficar neutralizando, criando bloqueios, e às vezes com muito tato. Às vezes nós não podemos dizer, não quero, não aparece, não fale nada comigo, não pensa. Porque nós podemos criar um ambiente de tamanha negatividade que, às vezes, o resultado não vai ser em 10 minutos, meia hora, mas vai ser, às vezes, por anos. Então, muitas vezes, a gente tem que saber neutralizar com muito tato. Com muito tato. E é uma coisa que, infelizmente, nós estamos em processo de aprendizado. Mas estamos em processo. Emmanuel também nos fala, lá, nesse mesmo capítulo 26, que o homem, que nós, a espécie humana, permanece envolvido em um largo oceano de pensamentos. Nutrindo-nos, nós nos alimentamos da substância mental em grande proporção. Do mesmo jeito que a gente ingere alimentos para nutrir o nosso corpo físico, nós vivemos imerso, mergulhado desse oceano de pensamento e nutrindo a substância mental dele. Então, nós já sabemos disso. Nós temos que aprender agora a neutralizar as más influências e tentar absorver as boas. Esse é o nosso trabalho, a vida toda. A vida inteira, depois que a gente desencarna no plano espiritual, retorna, até que nós possamos chegar a um plano evolutivo em que não tem mais preocupação, a gente só absorve coisa boa. Até a gente chegar lá, a gente tem que exercitar bastante. E olha que nós vamos exercitar não é para ganhar campeonato, não, é para sobreviver bem, para sermos mais felizes, para ter uma vidinha mais tranquila. Não é para ter uma vida excepcional. Então, você vê como é que tudo é um processo de aprendizado. Então, outra conclusão, os espíritos bons estimulam para o bem. Os espíritos maus, inferiores, estimulam as imperfeições. Então, aí nós já temos uma regra da vida, que os espíritos, que os orientadores espirituais, eu estou tirando muita coisa do livro dos espíritos, mas também no livro dos médiuns, mas está em todos os autores espirituais de relevo, sério, fala sobre isso. Se um pensamento chega no nosso íntimo, a gente tem que analisar, aprender a analisar o resultado daqueles pensamentos. Porque a nossa fé espírita ou religiosa, ela deve ser raciocinada. Não é movida pelo impulso. Bateu aqui, reage. Não, calma lá. À medida isso é um processo educativo. Então, se chega eu estou conversando com a pessoa, não estou gostando das ideias dela, quer dizer, eu já estou numa situação de criar um bloqueio. Ela faz uma coisa, às vezes um espírito que induziu ela a falar e me provoca e eu reajo, quem é que foi o que caiu, que falhou? Não. O outro falhou porque nos provocou, mas nós caímos na tentação. Nós caímos. Então, nós podemos ser provocados por a maior parte dos espíritos que estão no nosso planeta encarnado e desencarnado, ainda não são espíritos superiores, a maioria não é uma minoria.
Então, diante de numa reunião, numa convivência familiar ou não familiar, né? Na casa espírita, no ambiente de trabalho, na praia, no clube, em qualquer lugar, nós não devemos aprender a não ser reacionais. Quando nos fala uma coisa, espera um pouquinho, não vamos reagir pelo estímulo, não. Nós já somos seres pensantes. Às vezes a gente reage, e às vezes a reação é positiva, é muito boa, mas sobretudo quando há algum pequeno desentendimento entre nós, seja com amigos, seja no ambiente que a gente vive, social, em casa, a gente tem que ponderar. Se vem um pensamento do nosso interior, reage, responda na mesma altura, faz um gesto de ironia, não é um bom pensamento. Não é uma boa ideia. Porque os bons espíritos só nos estimulam para o bem. Se fosse um bom espírito que estivesse ali naquele momento em que há uma discórdia, com qualquer pessoa, ele falaria: perdoe, fique calado, não reage nem por gesto. Tem uma história do Chico Xavier muito interessante, que Emmanuel aconselhou ele que quando ele estivesse num ambiente assim, de conflito, às vezes o conflito não era tão grande, que antes dele abrir a boca e falar qualquer coisa que pudesse criar um mal-estar ou alguma coisa, ele botasse um gole de água na boca, para dar tempo da cabecinha dele pensar. Ele ficava com aquela água na boca, não engolia. Para dar tempo, está ali conversando com a pessoa, pega o copo, põe a água na boca, a pessoa está falando e ela está meditando ali, ó. A água está na boca. Até que ela tenha uma resposta mais pacífica, ou dá uma contribuição mais pacífica, ela engole a água, pá. Parece coisa tola, mas é assim. Somente os espíritos inferiores alimentam imperfeições. Então, por isso que Emmanuel fala, ainda nesse capítulo 26, no livro Roteiro, que somos afetados continuamente pelas vibrações de paisagens, de pessoas e de coisas que nos cercam. A gente vê uma coisa, uma árvore, um pássaro, vê uma pessoa, aquilo pode nos afetar positiva ou negativamente. Uma paisagem pode nos inspirar, nos criar uma emoção, até as lágrimas, ou pode nos dar uma raiva que nos lembra de uma coisa ruim, ou pode dar uma tristeza. E pessoas, às vezes há pessoas que nos afetam só da gente olhar, ou de ouvir a voz, ou de ver alguém falar algo, citar o nome daquela pessoa. Então, a gente percebe aí que nós ainda não temos um autocontrole, que a gente precisa trabalhar mais essas coisas. Então, vejam como é que a influência é grande, e como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos que nos dirigem, a rigor. Mas, agora, para nós, vamos pensar no segundo bloco de assunto, encaminhando daqui a pouco para o encerramento. O assunto, além de ser vasto, ele tem aspectos bem complexos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos das influências espirituais, a gente consegue fazer uma gradação, né? A gente pode dizer qual é o nível, a gravidade dessa influência. Bem, influências são de baixa gravidade. Causam aborrecimento, a pessoa fica ali e tal. Foi um aborrecimento transitório. Mas tem influências que são de média gravidade. Já não é uma coisa assim, a rigor, passageira. Não. É uma coisa que já deixa um resíduo. Deixa um resíduo. E, às vezes, esse resíduo não é bom. Quando é bom, ótimo. A gente fica até dias flutuando.
a ver da vida inteira. E há influências espirituais que são de alta gravidade. Essas aí de alta gravidade, nós não temos mais controle. Não temos. São raríssimas, exceto pessoas que ainda podem ter algum controle nessas influências de alta gravidade, a não ser que ela esteja no início. Mas aí já um jugo, já um domínio de um espírito ou de vários, porque eles nunca agem sozinhos, como nós. Nós nunca agimos sozinhos. Bom, as influências espirituais de baixa gravidade, elas acontecem hoje, amanhã não acontecem, de vez em quando. No momento que a gente não estava bem, que a gente estava aborrecida, ou que estava com uma preocupação, né? Ou a gente estava passando por uma situação desafiante, e pega a gente desprevenido. Não deveria, mas pega, porque devido à nossa imperfeição. Então, esse tipo de influência é mais fácil de controlar. Quando a gente é pega de surpresa e reagimos, pode acontecer que alguns dizem, nossa, o que aconteceu com a Marta? Por que a Marta reagiu assim? Por que a Marta falou assim? O que aconteceu com A, com B? Então, Marta, que foi questionada, ela fica sem graça, desapontada, envergonhada, veste a carapuça e ela passa a ter controle, controlar. Porque ela fala, não, a próxima eu vou estar prevenida. Essas influências de baixa gravidade, elas surgem em momentos, às vezes, muito específicos, como eu acabei de falar. Uma perda afetiva ou material, uma doença. Quantas pessoas agora com a pandemia estão, de vez em quando a pessoa assim, dá uma surtada, mas não chega a ser de alta gravidade, nem de média. Naquele momento ela fica irritada, depois ela mesma pede desculpa, abraça, me perdoe, eu falei o que não devia. É uma coisa, às vezes, no momento, às vezes a pessoa está numa tensão, a pessoa está sob crítica, a pessoa está querendo fazer alguma coisa, está tensa, então, às vezes dá uma resposta grosseira, né? Às vezes a pessoa não tem muita educação mesmo, e a maneira dela ser, ela tem que aprender isso. Mas nós podemos dizer que é de baixa gravidade, são influências leves e ocasionais. Não dá maior estrago. E agora, quais são as somatizações quando a gente fala o que não devia, quando a gente reage assim, muito emotivo, com a emoção, a flor da pele? O que costuma acontecer depois daquela descarga, que é uma descarga? A gente começa a ficar com ansiedade, com angústia, até que gostou, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Agora, quais são as consequências disso? Às vezes a pessoa fica tão tensa que ela fica com dores musculares. Não é porque está tendo um problema muscular, não, foi devido àquela descarga, àquela influência, e ela reagiu. Outras pessoas têm enxaqueca, né? Eu tenho uma filha que é assim, tudo que acontece na vida dela, que ela não pede coisa boa, dá enxaqueca. Porque é chamado órgão de choque. Às vezes a pessoa tem distúrbio da digestão alimentar, ou tem uma diarreia, ou fica com o estômago pesado, né? Ou às vezes tem cólicas, tem azia, né? São pessoas que recebem uma influência e somatizou dessa forma. Dá uma má absorção alimentar. Tem pessoas que têm distúrbio no sono. Estou falando de baixa gravidade. É de vez em quando que acontece, mas quando acontece, faz isso. Às vezes a pessoa fica distraída, ela fica assim meio que distraída, e outras vezes ela perde o controle emocional, como nós falamos. Nas influências de média gravidade, já não é por acaso, não é de vez em quando. Ela já começa a criar uma certa continuidade. Então, ela pode prolongar essa influência de média gravidade, ela pode levar anos naquele padrão.
muitos anos naquele padrão, e que pode evoluir para algo mais grave, a influência de alta gravidade. Então, você vê pessoas que... É muito comum, inclusive, a pessoa, quando era criança, era muito alegre, era muito falante, entra na adolescência, ou por um problema que teve ou não, ou uma perda ou não, ela fica muda. Ou então ela tem atitudes, ela tem assim, um repente, que fala assim, a pessoa, falta de caridade, fala que parece que a pessoa ficou maluca. Ou então a pessoa surta mesmo, e ela começa a surtar mais frequentemente. E às vezes ela surta assim, com escândalo, com uma alta carga emocional. E às vezes ela surta de uma maneira mais, digamos assim, mais silenciosa. Ela começa a criticar, colocar coisas na internet, praticar o bullying com outras pessoas, começa a agir de ironia, começa a fazer intriga, fofoca com você sabe fulana, você sabe fulano, e tará, tará, tará. Começa a jogar uns contra os outros. Isso é o efeito negativo. Mas isso já não é de vez em quando. É média gravidade, a pessoa passa a ter insônia constante. Se não é, claro que tudo isso está relacionado também a enfermidades, a distúrbios alimentares, outra coisa. Se não existe nenhum distúrbio, uma causa orgânica, nós estamos falando aqui, se está descartada a causa orgânica, é bom pensar na causa espiritual. Então, a pessoa pode ter insônia constante, uma gastrite que vira úlcera, infecções, pessoas que começam a ter infecções. Eu conheci uma pessoa que tinha uma influência de média gravidade, foi difícil para a gente, juntos, com amizade, o marido, os filhos, descobrir o que a mãe passava com o problema. Porque ela, inclusive, uma das coisas que a gente viu depois foi que ela tinha uma infecção urinária, não sarava. Ficava o ano todo tomando antibiótico, tomando remédio que as pessoas falavam, chá, fazia de tudo. Depois que descobriu que era influência por um tipo de pensamento, de comportamento, frustrações que ela tinha na vida, que atraía aquela... Foi demorado, precisou de psicólogo entrar no meio, não foi fácil, porque a coisa já estava... Saiu de uma coisa mais ocasional uma coisa mais frequente, né? A pessoa começa a ter problema, pontos, nódulos de tensão muscular, perto aqui da coluna, nas pernas, por aí vai. Começa a ter falta de ar. Qualquer coisa, ela tem que pegar aquele saquinho para ficar respirando. Outras têm hipertensão. Muitas hipertensões não são devidas a um colesterol alto, um problema orgânico, triglicerídeos. É mais devido à influência. O humor. A pessoa, às vezes, engorda demais, às vezes magra demais, porque não come. Tem muitas dores de cabeça. O humor é afetado. É uma pessoa que qualquer coisa está apelando. Então... E essas pessoas de influência de média gravidade, que é um processo, já não é só uma influência, né, gente? Já é um processo obsessivo, já existe uma permanência de certos espíritos junto com essa pessoa. Tem hora que ela está muito irritada, uma impaciência incomum, depois outras horas cai num indiferentismo, numa submissão, numa imobilidade. E ela começa a ter crises depressivas ocasionais. E não é incomum a pessoa começar a usar drogas, seja o álcool, né, que é socialmente aceito, seja o cigarro, seja remédio para dormir, para acalmar, psicotrópicos. E, às vezes, a maconha e outras. E outras. Nas influências de alta gravidade, ocorre, aí já é um processo obsessivo
chamado subjugação, fascinação. No anterior, a gente pode qualificar a fascinação. Nesse segundo, nesse último, influência espiritual de gravidade, de alta gravidade, a gente já vê que a pessoa está num processo obsessivo avançado, que Kardec, no livro dos médios, chama de subjugação. Ela não tem mais vontade. No anterior, de média gravidade, se alguma pessoa amiga tenta aproximar e tenta falar, a pessoa se afasta, não quer amizade, não quer nada, vai embora, até dá um jeito de arranjar emprego, tem outra cidade. Não quer ficar naquele local, naquele trabalho, ou naquela família, quer morar sozinho, quer morar com outras pessoas. Se está numa casa espírita, não quer ficar naquela casa espírita. Não, eu não quero ficar aqui, porque só de ver ou de ouvir eu me perturbo. Ela não enfrentou o problema, ela se deixou dominar pelo problema. E na de alta gravidade, ela já perdeu a vontade totalmente. Então, às vezes, ela tem até perdas de consciência. Eu conheci uma pessoa, depois ela ficou boa, ela tinha um problema grave, ela era médica, inclusive. Ela já desencarnou. Ela desencarnou até nova. Ela era obesa. Desde a época da faculdade, ela era obesa. E ela tinha um complexo. E era uma pessoa bonita, fisicamente, imagina. Mas ela não via isso. Ela achava que quando a pessoa falou, mas você é bonita. Eu mesmo falei uma vez com ela, por que você fica com essa bobagem, essa complexidade? Você tem que ver, você é médica, fazer os exames, não é só dieta, viu? Se tem alguma coisa, você é uma pessoa bonita, nada. Você está falando que eu sou bonita porque você é meu amigo. Não, eu estou falando a verdade, por que eu vou inventar? Então, essa pessoa uma vez essa minha amiga, eu me lembro muito dela, tenho muito carinho por ela. Quando ela desencarnou, ela já estava bem, ela desencarnou de um acidente de automóvel. Teve uma fratura craniana e não sobreviveu. Mas ela já tinha curado. Isso quando ela acabou de formar, nos anos da residência dela. Então, uma vez ela estava dirigindo para ir para a faculdade. Na verdade, ela estava indo para o hospital, que ela estava fazendo residência. De repente, ela perdeu a noção de tempo. Onde que ela estava, que dia era aquele, que lugar era aquele, para onde que ela ia, ela perdeu. E aí ela ficou desorientada, ela foi para o encostamento e começou a chorar, e começou a chorar. Naquela época não tem a facilidade do WhatsApp, do celular, nós nem tínhamos celular. E ela parou, olha, você vê a misericórdia de Deus. Ia passando um carro, desses carros de policial, da Polícia Civil mesmo, e viu ela debruçada sobre o volante, encostada numa via pública, e parou e viu que ela estava chorando. Ele falou, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, eu estou aqui, não sei quem eu sou. Aí ele falou, calma, eu sou policial. Pediu o documento dela, foi ver, ele que ajudou, localizou o endereço dela, a casa. Depois que ela foi voltando já no caminho, ele levando ela para a delegacia com toda a atenção, ele, o companheiro, ela foi lembrando, eu tenho que ir para o hospital. Não, você vai para o hospital, pode deixar que você vai. Mas ela estava lembrando que ela era uma médica, que ela era residente. Você vê. Ela estava sobre isso, mas ela conseguiu reverter, graças a Deus. Então, a influência espiritual de alta gravidade, a pessoa começa a ter perdas lentas ou repentinas, para ter um episódio de repente, ou pode ser uma coisa gradual, que pode, muitas vezes, a pessoa perder a memória, ela pode, e muitas vezes acontece, inclusive, se a pessoa já é mais idosa, que muitas vezes as pessoas pensam que está ligada à velhice, ao processo de envelhecimento, e não é. Pode ser, mas pode não ser. Um Alzheimer, por exemplo, né? Tem pessoas que têm Alzheimer ainda jovem, mas pode estar ligado ao envelhecimento. O Parkinson. Então, tem que analisar os dois lados da questão, a parte médica, a parte espiritual.
Às vezes a pessoa tem uma infecção neurológica, às vezes a pessoa tem abuso de substância química, e essas são persistências dos espíritos, tá? Então é isso que é essa influência. Então a pessoa começa a ficar cada vez mais alienada, a consciência dela ela vai perdendo a lucidez, começa a entrar agora não é em crise de depressão, mas na doença, depressão, começa a ter manias de perseguição, porque alguém olhou para ela, está me perseguindo, ou porque alguém falou uma coisa, que está me perseguindo. Tentativas de suicídio são muito comuns e a pessoa passa a depender de substâncias químicas para ficar. Então, meus amigos, é isso. O que nós podemos fazer enquanto espíritas numa situação dessa? Amparar, acolher, a criar junto com a pessoa, quando ela estiver só, ou com os familiares, ou na casa espírita, o hábito da oração, da prece. A prece é um antídoto poderoso, feito com coração, com amorosidade, não é da boca para fora. Porque eleva o padrão vibratório e aquelas entidades que estão ali perseguindo, elas só ficam fora. O padrão dela é inferior. E vêm os espíritos bons e renovam, mas tem que ser contínua. Né? A mudança vibratória permite a assistência dos benfeitores espirituais, promovendo naquele momento reajuste psíquico, emocional e até físico. Mas então por isso que tem que ser contínua. Ou em grupo, ou sozinha, com a família, com um amigo, intercalado, uma, duas, três, quanto mais a gente orar, melhor. Mas aquela prece que eleva, que toca, não é a mecânica. Até que a pessoa comece a recuperar as rédeas de si mesma. Isso de gravidade baixa é fácil de resolver. O passe, a água fluidificada, aquela água magnetizada, o evangelho no lar. Às vezes a pessoa está com preguiça, vamos fazer evangelho no lar. Mas meu marido não gosta, meus filhos. Faça sozinho o evangelho. Não vai estar sozinho, vai ter uma multidão de espíritos. Fala em voz alta, lê a mensagem em voz alta, analisa a questão, o que é que está pensando em voz alta. Porque você está conversando com outros que não estão visíveis ali. Então, vai para esses grupos de radiação mental, de estudo. Se a pessoa não está tão alienada, ela pode ir para um estudo, ela vai se educando, ela vai adquirindo esclarecimento. Mas, conforme a situação, é bom procurar um apoio do médico, ou de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, sobretudo, como a prece é um veículo poderoso, que não pode faltar em vários momentos da vida da gente, ou o dia todo, é importante a pessoa se dedicar a alguma ação benemérita, fazer o bem. Nem que seja um bem pequenininho, mas faça o bem. Porque o único antídoto contra o mal, hoje e sempre, é o bem. Só o bem que neutraliza o mal. Só. Não tem outra coisa. Então, com isso, meus amigos, nós desejamos a todos vocês, amanhã é o Dia das Mães, dia 9 de maio, Dia das Mães aqui no Brasil, que nós comemoramos. Que se as mães de vocês estão encarnadas ou desencarnadas, endereçamos a todas elas, as mães do Brasil, do planeta, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a nossa gratidão. Nós estamos aqui encarnados porque elas permitiram que nós viéssemos, voltássemos, deu-nos a oportunidade de reparar dívidas e de melhorar. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, envolva todos nós nas vibrações do teu amor, do teu carinho, da tua misericórdia, Mãe Santíssima.
Muito obrigada por tudo. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Rede Deus Conosco de Comunicação Espírita. Rádio Deus Conosco. Deus Conosco TV. Revista Espírita Deus Conosco. Expandir. Ampliar. Crescer. A natureza cresce. As pessoas crescem. Assim foi com a Rádio Deus Conosco. Hoje, Rede Deus Conosco de Comunicação Espírita. Divulgar a doutrina espírita por todos os meios, nossa meta. Levando a doutrina consoladora do Cristo, de Alagoas para o Brasil, e para o mundo. Rede Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui, vocês navegam em ondas de luz.